E eu falo para você, presidente, que se o Lula tivesse na cadeia, que é o que é justo o Brasil, porque eu não consigo explicar para os meus filhos, eu que sou jurista por formação, o que aconteceu com essa descondenação, que eu nunca estudei isso, nunca vi isso no mundo jurídico. O cara foi condenado com mais de 3.000 provas, foi condenado em 3 instâncias diferentes, todas, nenhum voto favorável para ele, todas as condenações. A figura dele é do Papai Noel, ele tem um saquinho vermelho e não veio trazer presente, ele veio roubar mais presente. E aí que está o problema do Brasil. A gente, na hora de falar de democracia, fica todo mundo falando com muita tranquilidade, com muita decência, mas por debaixo dos panos as cartas são marcadas. Então, finalizando, sei que estourou o tempo e passa a oportunidade também do senhor estourar esse tempo, se for preciso. A grande verdade é, se o PT é um partido justo, que volte atrás no meu tempo de televisão, que me deixe em paz. Se não me deixar em paz, vai ser um probleminha para vocês. Vocês estão mexendo com um cara que não desiste. Eu não sou igual o Sérgio Moro, que dá ré. Eu não sou igual o Dória, eu não sou igual a esses caras. Eu estou aqui justamente porque não faz sentido o que está sendo realizado aí na República. Tem um problema grave na nação e a gente vai ter que acordar, inclusive vai precisar de ir para as ruas. Ontem foi decidida a saída do Roberto Jefferson. E a saída do Roberto Jefferson, o julgamento foi indeferido e o ministro que indeferiu falou o seguinte: por mais que ele tenha tido a questão do indulto, os crimes não deixaram de existir. Aí eu faço uma pergunta: por que não aplicou a mesma decisão no Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem nem certidão criminal negativa? Não tem. Não faz sentido um negócio desse. Gente, o Brasil está errado. Não tem ninguém correndo para os braços do Luiz Inácio Lula da Silva, ele não pode nem sair na rua. Quando ele sai na rua, o ambiente é controlado. Eu ando com 11 policiais federais, ele anda com mais de 50. Os meus andam com a pistola, eu nunca vi pistola. Os do Lula andam com metralhadora. Pra você ter uma noção, o que é o risco desse homem voltar. Esses caras de esquerda, o que eles querem? Eles não querem acabar com a fome. Porque se acabar com a fome, acabou o eleitor deles. Se na eleição todo mundo que produzisse só pudesse votar quem produzisse, o PT não ia ter um voto. Eles querem dar manutenção dessa miserabilidade do voto e ter enganado vocês. Agora vocês que estão com raiva de Bolsonaro vai votar em Lula? Pelo amor de Deus, é o Tom e o Jerry. É o Thomas, é um gato que quer defender um rato, que é um ladrão. Lula é o Tom, que é esse rato. É o Jerry, que é esse rato. E o Brasil tá fingindo que é um desenho animado. Vamos arrancar esses dois daí. Não faz o mínimo sentido. Se eu perguntar para ele é presidente do diretório aqui. Não tem como. Se o seu partido fala que precisa te publicar num edital, precisa de 10 dias para fazer uma ata, precisa para fazer uma convenção, os caras fizeram em poucas horas tentando me derrubar. Eu duvido que ele ia legitimar isso. Eu estou sendo bem-vindo aqui da democracia, mas na verdade é o seguinte, eu estou sendo bem-vindo pelos meus eleitores. O sistema foi feito para dar errado e esses partidos, a maioria deles tem um problema muito sério. Eles estão deturpando a democracia. Não existe esse negócio de democracia aqui nesse país. Se existir, a candidatura legítima de Pablo Marçal vai persistir e eu vou mostrar para vocês quem que vai ser o próximo presidente do Brasil. Nunca mais o Lula vai sentar na cadeira de presidente. Só tem uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui. O Brasil precisa debater. O Brasil precisa deixar as paixões políticas de lado, políticos de estimação também de lado. E esse povo que está parecendo um zumbi precisa de acordar e perceber que existe um futuro para esse país e as pessoas estão parecendo que foram condenadas a viver no passado. A Dilma foi tirada pelo maior escândalo de corrupção da história. O Lula não foi tirado de um processo eleitoral. O Lula foi para a cadeia pelo tanto de condenação que ele teve. O problema do Brasil é a amnésia. O problema do Brasil é que o brasileiro gosta de ser enganado. Se esse povo realmente tivesse algum compromisso com o povo brasileiro, se o PT tivesse compromisso com o povo, até faço pergunta para o presidente aí do PT. Se realmente vocês gostassem de combater a fome, nos mais de 5.000 diretórios que tem do PT no Brasil, vocês iam distribuir sopa pelo menos uma vez por semana. Vocês não estão preocupados com isso, isso é demagogia, isso é papo furado. O que acontece, na verdade, é que ele vai me obrigar aqui a ter que falar que o governo atual, que eles tanto criticam, fez muito mais que eles pelos pobres. Enquanto eles davam R$80, R$190 de Bolsa Família, hoje as pessoas ganham 400 e por conta aí da eleição, que eu acho que não deveria fazer, mas foi feito, estão ganhando R$600. Eles querem manter o povo exatamente na miséria. O que eu quero fazer é o seguinte: eu quero o brasileiro rico, porque o Brasil já é rico e isso não interessa para o pobre.
Me perguntaram ontem, você vai lutar pelas elites? Não precisa governar para rico, não. Você governa para pobre, mas não é para o pobre continuar pobre, escravizado. O pobre ele tem que ser promovido. Então você vai na diretriz 17 do plano de governo nosso, www.pablomarcal.com.br, você vai ver os sementes para governar. O que significa isso? Esse papinho populista que aprendeu com o Hugo Chávez para aprisionar a mente do brasileiro, você vai descobrir uma forma de promover o povo. Então nós vamos fazer o povo receber mais, mas vai ter que trabalhar por isso. Os Correios, para você ter uma noção, no governo do PT, se o PT governar o Saara, vai faltar areia em 8 anos. Pra você ter uma noção do que é esse governo. Esses caras assumiram o Correio. Os Correios não têm concorrente. Todo o governo, do segundo governo do Lula até o último da Dilma, os Correios estavam em prejuízo. Aí eu te faço a pergunta, como que uma empresa que não tem concorrência gera prejuízo? Eu sou concorrente, não voto em Bolsonaro, mas o governo dele está com 3,7 bilhão de lucratividade. A gente usa isso como comparação. A Petrobras, 780 bi. O Palocci falou com todas as letras que o Lula é corrupto e vocês fingem que ele é o Papai Noel. Sabe o que dá vontade como cidadão? Não como candidato, mas como cidadão, dá vontade de rasgar a roupa, correr na rua e ficar louco. Até vocês prenderem esse homem, não tem lógica. Não faz sentido, você viu que ele não responde. Ele foi falar de auditoria de BNDES. A questão do BNDES, que eu nem toquei ainda, foi usar seu dinheiro, ao invés de gerar renda, ao invés de gerar empresa, crédito para empresário aqui nesse país, foi fazer porto em Cuba, foi fazer metrô em Venezuela, foi fazer coisas em outros países que a gente não tem nada com isso. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro ele não sabe que ele pode prosperar, fica confiando nesses chavequeiros, desses botequeiros, desses cachaceiros, desses caras como o Lula, não faz sentido. Tem delações premiadas que o PT recebeu 2 bilhões de reais de propina. Sabe o que aconteceu? Esse esquema foi tão fraudulento com o nosso povo que eles sim investiram o dinheiro do BNDES, só que ele está falando com alguém que não é bobo. Aqui não é número estratosférico não, é exatamente os números. Investiram nas grandes empresas. Quais empresas? O próprio dono da JBS falou com a boca dele que fez uma conta para Dilma de 300 milhões de reais. Fez uma conta para o Lula de 300 milhões de reais. A delação lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de falar de plano de governo meu para ver se você acorda. Eu vou falar plano de governo para passar a mãozinha na cabeça desses vagabundos. Fizeram grandes obras. Não termina a obra. Todo bom comunista é fazedor de obra e nunca termina nenhuma. Por que o comunista faz isso? Ele começa a obra, usa um gerúndio que trava a mentalidade do povo brasileiro, porque o gerúndio estamos fazendo. Por que levou 14 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco e não terminou? O Temer chegou, menos de 2 anos, foi soltar as torneiras para o negócio fluir, estava tudo velho, teve que refazer muitas outras obras. Refinaria, sabe por que desviaram aquele tanto de dinheiro da Petrobras? Porque nas refinarias era para a gente ter 100% refino e ter a gasolina mais barata do mundo, porque a gente é 100% sustentável. Só que todas as refinarias que eles começaram não terminaram. Esse é o jeito do PT de fazer. Começa e não termina. Então não faz sentido. Eu abro mão de falar qualquer coisa de plano de governo. Entra pablomarcal.com.br, estuda, mas eu vim aqui foi para debater esse câncer que tem nesse país. O Lula, inclusive, roubou mais de 30, aqueles vagões, sabe aqueles vagões? Ele pegou 30. Como é que chama? É container. 30 containers da presidência da República foi despachado, todo mundo sabe. Se você que é brasileiro ficar odiando o Bolsonaro, vocês vão ter que votar nesses caras. Não faz sentido. O Brasil tem 33 partidos. Por que a gente não põe um partido de cada vez para governar esse país? Se a gente fizer isso de verdade, sabe o que vai acontecer? O PT vai voltar a governar o país daqui 120 anos. Aí todos nós aqui já não estaremos mais aqui. Deixa esse povo ferrar o país daqui 100 anos. Não faz sentido, esse povo é demagogo, é bandido, é ladrão, não faz sentido. Eu espero que o amigo aqui não faça parte dessa quadrilha. Às vezes ele está aqui no diretório estadual, eu que fiz parte da Nacional do PROS, eu posso falar. De longe, o povo nem sabe o que acontece em partido. Às vezes é um cara de boa fé, honesto, mas dói na alma de um cara de bem assistir um cara defendendo um bandido. Ou ele é um bobo defendendo um bandido, ou simplesmente ele é um cara que faz parte da quadrilha. Tem que enquadrar no artigo de formação de quadrilha, ou de associação criminosa. Mas qualquer discurso pode ser bastante vazio, porque na verdade já roubaram meu partido no dia 31 de julho, né, depois de uma convenção.
E em menos de 24 horas estava lá o PT assumindo a liderança do partido, e depois também pegaram meus 17 segundos de televisão e fizeram de tudo para que eu não esteja num debate, porque a política do Brasil é um jogo de cartas marcadas. Eu agradeço aí a gentileza do presidente do PT em falar seja bem-vindo, mas eu não estou me sentindo bem-vindo numa política onde parece mais um teatro. Eu não estou pedindo ajuda para ninguém para ser presidente do Brasil, eu quero meu direito político de concorrer, o ato jurídico perfeito foi a convenção. Inclusive a convenção que a nova direção petista passou um minuto? Passou. Então, só Pode isso. concluir. Conclui aqui. Pode concluir. Nem em matéria de direito é impossível tirar minha candidatura, só que estão articulando com todas as forças aí para que o PT não tenha concorrentes. E todo mundo sabe, se o Brasil vê realmente pessoas que têm capacidade, não só o PT, mas o Bolsonaro e companhia, quem é politiqueiro, Ciro Gomes, essa turma inteira, o Brasil nunca mais vai eleger a cargo de presidente do Brasil.